Bom, gente, a aula de hoje vai ser sobre força elétrica, tá? Força elétrica, ela é um vetor, e um vetor, vocês sabem que tem uma direção, ela tem um sentido e ela tem uma intensidade, tá? A gente vai falar sobre força elétrica de atração ou de repulsão. Então, a gente tem cargas e essas cargas têm sinais, tá? Então, a gente tem sinal positivo, sinal negativo, sinal positivo, positivo, negativo, negativo, certo? Como que eu faço então para saber a direção e o sentido dessa força, tá? Positivo com negativo, a gente sabe que forças de sinais contrários, elas se atraem. Então, a gente vai ter uma força atrativa ou de atração, tá? Força de atração, então, os vetores dessa força seguem o segmento de reta que unem as duas cargas, então ela é uma força voltada, então, para dentro. Então, aqui a gente tem um menos F e um mais F, tá? De novo, vou desenhar aqui, ó, o segmento de reta que une as duas cargas. Agora a gente vai ter positivo com positivo, então é uma força de sinais iguais, elas se repelem, então é uma força repulsiva ou de repulsão, tá? Se ela é uma força de repulsão, então os vetores dessa força são desenhados, então, para fora. Então, aqui eu tenho menos F mais F. Certo? Negativo com negativo, então, de novo, eu tenho uma força repulsiva, tá? De novo, então, os vetores são desenhados, então, para fora. Aqui eu tenho menos F e aqui eu tenho mais F. O sinal que acompanha esses vetores é só para dizer que, como toda força, eu tenho uma ação, eu tenho uma reação, eu tenho que ter, então, um par de ação e reação. Certo? Agora, sabendo o sentido e a direção, como que eu faço para calcular a intensidade dessa força? Então, a intensidade da força é dada a partir da lei de Coulomb. E aí a gente vai calcular a intensidade dessa força através de uma expressão matemática que diz que a força ela é igual à constante eletrostática ou à constante de permissividade do vácuo. Aqui a gente vai trabalhar no vácuo, mas a gente sabe quanto vale essa constante no vácuo. Já vou passar o sinal para vocês. Vezes o módulo da carga Q1, que multiplica o módulo da carga Q2. Tudo isso dividido pela distância que separa as duas cargas elevada ao quadrado. Por que módulo? Módulo porque o sinal dessas cargas só interessa para saber se é uma força de atração ou de repulsão. Na hora de calcular a intensidade, eu dispenso os sinais, então eu vou usar sempre o módulo, nesse caso, sempre o valor da carga em positivo, tá? Quanto que vale, então, a constante? A constante eletrostática no vácuo, ela vale 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, que é a unidade, então, da constante eletrostática. A carga Q1, Q2, geralmente vai ser dada no problema e ela pode aparecer, então, com essas unidades aqui, microcoulomb, que vale vezes 10 na menos 6 coulomb, tá? Ela pode ser dada como nanocoulomb, que ele vale vezes 10 na menos 9 coulomb. E pode ser dada como, vou passar aqui para o ladinho, picocoulomb, que é vezes 10 na menos 12 coulomb, certo? E a distância sempre vai ser dada em metros, tá? Então, unidades do Sistema Internacional para a força é Newton, né? Então, unidade de força é o Newton.
unidade para distância, então, sempre vai ser metro. Quando estiver em milímetros, centímetros, tem que passar para metros. Unidade, então, para a carga, que a gente está trabalhando agora, é o Coulomb. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês, então, um exemplo que foi dado para vocês na folhinha, tá? Então, vai aparecer na telinha o exemplo que diz o seguinte. Então, duas partículas estão a 3 milímetros uma da outra. Então, aqui eu tenho duas partículas e elas estão a uma distância de 3 milímetros uma da outra, certo? E as cargas são idênticas, valendo 2 nanocoulombs cada uma. Então, Q1 é igual a Q2, que é igual a 2 nanocoulomb. Determine a intensidade da força elétrica sabendo que o meio é o vácuo. Então, se ele está no vácuo, K0 vale 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado, que são as unidades do Sistema Internacional. Então, o que eu tenho que encontrar aqui primeiro? Eu tenho duas partículas idênticas, então, se elas são positivas, eu sei que a força ela vai ser, então, aqui o segmento de reta que une as duas partículas positivas, a força só pode ser repulsiva, tá? Ou de repulsão. Vou escrever aqui. Força de repulsão entre as duas, certo? A distância está em milímetros, as cargas estão em nanocoulomb e eu tenho que transformar isso aqui tudo para o Sistema Internacional. Então, se a distância está em milímetros para metros, eu tenho que dividir por 1000, então vai ser 3 vezes 10 na menos 3 metros. O vezes 10 na menos 3 já significa que eu estou dividindo esse 3 milímetros por 1000 para transformar, então, para metros, tá? A carga está em nanocoulomb, eu sei que nano vale vezes 10 na menos 9 coulomb. Então, agora é só usar a lei de Coulomb. Força é igual a constante eletrostática, módulo de Q1 vezes módulo de Q2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Agora é só substituir, então, os valores que eu encontrei. K0, 9 vezes 10 na 9, que multiplica Q1, que vale 2 vezes 10 na menos 9, que multiplica Q2, que também vale 2 vezes 10 na menos 9, tudo isso dividido pela distância, que é 3 vezes 10 na menos 3 elevado ao quadrado, certo? Vamos elevar, então, essa distância ao quadrado e eu vou mostrar para vocês que vai dar para cortar várias coisas aqui antes de fazer o cálculo, tá? 9 vezes 10 na 9, que multiplica 2 vezes 10 na menos 9, que multiplica 2 vezes 10 na menos 9. 3 elevado ao quadrado, eu vou ficar com 9, mantenho a base da notação, menos 3 vezes 2 vai me dar menos 6. Agora eu posso ir eliminando alguma coisa aqui, tá? Então, força vai ser igual. Esse 9 está multiplicando, esse 9 está dividindo, eu já posso cortar. Aqui eu tenho 9 positivo, aqui eu tenho 9 negativo, eu posso cortar essa base da notação. Então, vai sobrar 2 vezes 2, 4. Mantenho a base da notação, aqui eu tenho menos 9. Vou arrumar aqui, tá? Menos 9 dividido por menos 6. Então, é notação de cima menos a notação de baixo quando está dividindo. Então, menos 9, menos 3, menos 1 menos mais,
mais 6 vai ficar menos 3 newtons, tá? Vou organizar aqui. Então, agora eu tenho o exemplo feito, respondido. Lembrando que duas cargas de sinais iguais no positivo é uma força de repulsão. Certo, gente? Espero que tenham gostado da aula. E próxima aula já vai ser exercícios resolvidos.